Reinaldo, na Dica de Saúde de hoje nós vamos falar sobre a alopécia nas sobrancelhas e cílios. Quem vai explicar melhor pra gente é a Dilian Gonçalves. Tudo bem, Dilian? Olá, Vanessa, tudo bem? Queria que você começasse explicando pro pessoal em casa quais são as causas da alopécia na sobrancelha e nos cílios. Bom, a alopécia é uma doença que causa perda de pelos tanto na sobrancelha como nos cílios. Uma das principais causas da alopécia areata é o estresse. A falta de ferro no organismo faz com que a gente tenha queda dos pelos da sobrancelha. Muitas vezes também a retirada, um dos principais casos assim que acontece no dia a dia é a retirada da sobrancelha em excesso em lugares errados. Cada pelo da nossa sobrancelha é ligado a um músculo eretor. E esse músculo é o que dá o movimento dos nossos pelos. Então, se a gente retirar excessivamente esses pelos errado, causa uma lesão nesse músculo, né? Que a gente chama de alopécia por tração. A gente tira muitas vezes errado, isso daí acaba não crescendo mais os pelos. Então, aquela historinha das nossas avós, fala, se tirar 3 vezes o mesmo pelo no mesmo lugar, não vai crescer. Então, é verdade. É verdade. A gente não tem, assim, uma quantidade exata de vezes, né? Mas, de fato, sim. Dilian, e para quem tem pressa, né? Quer um resultado mais rápido, quais são as opções do mercado de estética hoje para essas pessoas? Sim. Claro que devemos lembrar, gente, que a alopécia, a beleza da mulher, ela não está ligada diretamente no tamanho dos seus cabelos ou na quantidade, no volume dos seus cílios, né? No mundo da estética, hoje a gente tem a micropigmentação fio a fio realista, né? No caso da pessoa que perdeu todos os pelinhos da sobrancelha. O que a gente pode fazer? Hoje em dia existe uma técnica que imita os pelos da sobrancelha, como se fosse, a gente desenha, existe um aparelho que em forma de caneta que tem uma microagulha na ponta. Esse aparelho, ele desenha os pelinhos como se fossem os pelos da sobrancelha mesmo, imitando, né? Os cílios também, já existe hoje em dia uma técnica muito moderna e avançada, o qual a gente pode desenhar. Por exemplo, a pessoa que teve a queda, que perdeu todos os cílios, a gente pode desenhar os pelinhos também na pálpebra dos cílios, tá? Imitando também os pelos, como se fossem os cílios. No caso de pessoas que têm pouco pelo, a gente pode utilizar de uma técnica chamada volume russo, que a gente cola pelinhos como se são fios de seda, né, muito finos, e a gente cola para dar um volume também nos cílios e na sobrancelha. Agora, gente, papel e caneta, anota essa receita que você vai adorar. É para fortalecer e nutrir suas sobrancelhas e seus cílios. Dilian, conta pra gente, vamos começar com a sobrancelha. Quais são os ingredientes? Bom, então existe esse óleo de rícino. É super fácil você acha em perfumarias. Você pode usar, ele serve para nutrir e ajuda no fortalecimento também, tá? Legal. Você pode usar ele todos os dias, não tem nenhuma contraindicação. Então, lavou o rosto à noite, dê uma esfoliada com o esfoliante da sua preferência. Lembrando também que o esfoliante, ele ajuda a remover as células mortas, fazendo a estimulação também, tá? Nos pelos. Então, lavou, esfoliou, aplica o óleo de rícino nas sobrancelhas todos os dias à noite. E de manhã tem que retirar? Isso, aí de manhã você retira, utiliza o seu protetor solar e pronto. E todo dia? Todos os dias. E por quanto tempo? Olha, já que a alopécia ela não tem um tratamento específico, assim, né? Então, assim, se você parar de utilizar, provavelmente você vai desestimular o crescimento do pelo. Então, o ideal é que você utilize e esteja sempre utilizando ele. Legal. E para os cílios? Bom, os cílios, o chá de camomila, além de ser um calmante, ele ajuda a estar limpando e retirando as impurezas. Isso é muito importante também, tá? Faz a infusão de um chá normal. O ideal é que ele esteja morno, tá? Você molha um pouquinho de um algodão no chazinho morno da camomila, coloca sobre os cílios.
Depois que você fez isso, você deixa uns 15 minutinhos mais ou menos e antes de dormir também você aplica o óleo de rícino, porque ele é bom também para o crescimento dos cílios. Olha, então, os dois, pode usar os dois que dá um resultado melhor ainda. Exatamente. Legal. Então, gente, anota a receita. Com certeza você vai adorar. É comprovado, né, Dília? É isso aí. É com você, Frei Rinaldo. E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Depois dessas dicas de saúde, está conosco aqui o Dr. Luiz Antônio Bonetti Júnior, médico urologista, que aceitou o nosso convite e brilhantemente está falando tudo que a gente precisa ouvir, principalmente os homens aí, ouvir sobre câncer de próstata nesse Novembro Azul. Doutor, é importante, geralmente o que a gente percebe, né? É a mãe que marca o exame do marido, do filho, a esposa que marca o exame do maridão, enfim. O homem tem essa resistência de marcar o exame, ele tem medo de saber alguma coisa dele, doutor? Existe sim, existe o preconceito. Muitos dos pacientes que passam lá com a gente na clínica para fazer a prevenção é a esposa que marcou. Então, um pouco de preconceito existe, muitas vezes alguns pacientes até se negam a fazer o exame do toque, mas como a gente falou anteriormente, é um preconceito bobo, a gente tem que parar com isso. O exame é muito simples, rápido, indolor e com benefício muito grande. E salva uma vida, né, doutor? Salva Exatamente. uma vida. Eu volto a reforçar, já disse no primeiro bloco, ou seja, você que tem filho pequeno, neto pequeno, quando chega em casa, você que é avô aí, que gosta de rolar no tapete com o seu neto, de brincar, enfim. Então, mas assim, você quer ver o seu neto crescer, o seu filho crescer, quer brincar com ele, quer ter essa experiência maravilhosa, mas precisa se cuidar. Como o doutor disse, o câncer de próstata, ele é silencioso, é o segundo maior câncer que mata, né? Que mata. A gente não quer assustar, mas a gente quer trazer nesse Novembro Azul essas informações fundamentais para você também ter qualidade de vida. Por isso que eu lanço essa campanha. Você que tem um filho aí, você que é filho, que tem os seus 14, 15, 20 anos, já pergunta para o teu pai agora. Pergunta, pai, o senhor já fez o exame de toque? O senhor já fez o exame para prevenção de câncer de próstata? Ah, eu não fiz. Pai, vai fazer. E obrigue, a gente faça essa campanha, está lançada essa campanha aí dos filhos, adolescentes e jovens, assim, pedir para os pais aí fazerem os seus exames. É fundamental, doutor. Todo mundo tem que cobrar afetivamente falando, né, doutor? É fundamental que o exame seja feito, é importante as pessoas irem lá e se prevenirem. Quais são, doutor, assim, os tratamentos que a medicina hoje oferece? A pessoa, diagnosticou, tem câncer de próstata. Não é fácil ouvir uma notícia como essa. Não é fácil. Ao mesmo tempo que vocês médicos têm que dar notícia, vocês também já dão formas de tratamento, alternativas de tratamento para trazer essa esperança. O que a medicina hoje traz de tratamento, oferece? São várias as opções. Quando a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata, a gente parte para, inicialmente, 3 opções de tratamento. Uma, por incrível que pareça, é a vigilância ativa. Então, como a gente disse, alguns dos tumores de próstata eles são bastante indolentes. E como o tratamento do câncer de próstata, tanto o cirúrgico quanto o radioterápico, ele gera morbidade ao paciente, muitas vezes, dependendo do valor do PSA e do estadio do tumor, a gente pode fazer um acompanhamento desse paciente. Então, a gente faz um acompanhamento ativo, colhendo exames, às vezes fazendo biópsias, determinado período e avaliando como é que esse tumor vai se comportar. Porque nem todos os tumores ficarão agressivos e causarão algum problema para o paciente. Mas assim, doutor, como trabalhar isso na cabeça da pessoa? Difícil. Ou seja, tá ali o tumor, eu sei que a pessoa tem um tumor, a pessoa sabe que tem um tumor, poxa, quer mais é tirar, né? Sim, como é que vai monitorar, assim, vamos ver se ele reage, se não reage, enfim, a pessoa que entra, quer tirar, doutor. Sim, muitas pessoas querem tirar, isso é uma conversa de consultório, isso não é oferecido a todos os pacientes, existe uma gama de pacientes que se encaixam em critérios que podem ser oferecidos esse tratamento. Essa retirada cirúrgica, digamos. Não, esse acompanhamento ativo. Esse acompanhamento ativo. Então, existe uma gama de pacientes que se encaixam nesse grupo e quando se encaixa, você pode oferecer. É claro que tem pacientes que vão falar, olha, como você mesmo disse, eu quero tirar, eu tenho um tumor aqui, quero tirar, e aí o tratamento curativo, vamos dizer assim, é feito. E alguns outros entendem que existe uma morbidade, existe um risco no tratamento e preferem fazer o acompanhamento ativo, que a gente chama de vigilância ativa. E a gente vai observando, isso não significa que o paciente não vá fazer o tratamento. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes ele acaba fazendo esse tratamento alguns anos depois, sem aumentar o prognóstico, sem piorar o prognóstico dele, tá? E a gente diminui aí, dá mais tempo para ele sem esses riscos aí, sem essa morbidade de chance de impotência, de descontrole da urina.
Para a maioria dos pacientes, o que é oferecido é ou o tratamento cirúrgico, a cirurgia a gente chama de prostatectomia radical. Hoje em dia ela pode ser feita com corte, como era feita antigamente, tradicionalmente, ou por videolaparoscopia e até por robô. Aqui em São Paulo a gente já tem feito essa cirurgia por robô. A gente tira a glândula, a próstata, as vesículas seminais e os linfonodos. E faz um acompanhamento a partir daí, e o acompanhamento é feito com o PSA. Ou esse paciente vai para a radioterapia. Existe a radioterapia externa, que solta raios ali para queimar a região da próstata, e a radioterapia interna, que chama braquiterapia. Põe-se sementinhas na próstata que queimam aquela região. E depois disso também o acompanhamento é feito basicamente com o PSA. E há necessidade, doutor, assim, uma quimioterapia, por exemplo, cirurgia, rádio e químio? Não, na maioria das vezes a quimioterapia é usada para o câncer de próstata quando ele está mais avançado. Quando é metástase? Metástase ou tumores localmente avançados. No tumor de próstata, quando a gente faz a cirurgia, normalmente o tratamento é só a cirurgia, então a cirurgia ela tende a ser curativa. E quando faz a radioterapia, pode ou não associar hormônio. Então a gente sabe que o combustível para o tumor de próstata é a testosterona, e muitas vezes quando a gente faz o tratamento com a radioterapia, por um período a gente bloqueia a testosterona do paciente. Ô, doutor Luiz Antônio, o fato de a próstata já está detectada que tem um câncer, ela não joga para a corrente sanguínea, assim como joga essas sementinhas, enfim, não pode jogar também células cancerígenas para a corrente sanguínea e essas células podem circular e pegar um fígado, ficar lá num rim e ficar... Sim, pode. Isso pode acontecer. Esse é o principal motivo da gente ter que fazer a prevenção e o diagnóstico precoce, para a gente evitar com que isso aconteça. O tumor de próstata, normalmente, quando ele manda metástase, ele manda para osso, para a coluna óssea. Mas se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, na maioria das vezes a gente não tem metástase e consegue um tratamento curativo. E o pós-operatório, doutor? Como é que fica? Se a pessoa fez a cirurgia, fez o tratamento, está fazendo, de repente tem que fazer algumas sessões de radioterapia, enfim, e como é que fica a vida dela a partir daquele momento? A cirurgia hoje em dia é uma cirurgia bastante estabelecida, não é uma cirurgia de pequeno porte, é uma cirurgia de grande porte, então normalmente uma vaga de UTI, reserva de sangue, existem alguns riscos cirúrgicos, mas na maioria das vezes a cirurgia vai muito bem, a alta no segundo dia do pós-operatório. O chato é que tem que ficar com uma sondinha por uns 10 dias mais ou menos, e depois desse 10º dia, quando tira a sonda, a vida vai voltando ao normal. Precisa evitar um pouco de esforço físico, existe normalmente depois da retirada da sonda um pouquinho de perda urinária, que vai recuperando com o tempo. É necessário quando faz assim, a próstata, tem um câncer lá, retira-se toda ela ou aquela parte afetada? Doutor? Para a próstata, retira-se toda a próstata. Toda ela, não a próstata inteira, as vesículas seminais inteiras e, na maioria das vezes, tira linfonodos dos dois lados também. Okay. E aí, retirando tudo isso, e também se faz todo um tratamento até medicamentoso para ver se não tem algum resíduo que tenha ficado por isso. Na verdade, quando a gente tira, esse material todo ele vai para análise, vai para biópsia. Lá na biópsia a gente já vai ter uma ideia do que foi encontrado, se tinha alguma margem cirúrgica comprometida ou não. E o principal acompanhamento para o câncer é o PSA. Então, depois que a gente faz o tratamento cirúrgico, o PSA ele vai para baixo de 0,2, que a gente considera como zerado, e ali ele tem que ficar. Então, nos primeiros 2 anos a gente faz um acompanhamento trimestral, depois semestral e depois anual. Ô, doutor, a gente ouve também falar assim que o médico pede uma ultrassonografia do abdômen total. E lá também, aquele aparelho que enfim no abdômen ali, sim, que dá para ver também o tamanho da próstata. Esse é um exame, não é o único. Minha próstata está no tamanho desejável, normal, etc, então eu não vou fazer mais nada. Não, o ultrassom, ele não serve para fazer o diagnóstico de câncer de próstata. Ele não é um exame bom para isso. Ele só vai dar o tamanho. Ele vai dar o tamanho, ele vai avaliar resíduo pós-miccional, ele ajuda a gente em alguns fatores aí da próstata. Mas o melhor exame para avaliar é o PSA, e a melhor maneira de avaliar é a associação do PSA com o exame do toque. Esse é o exame certo. Eu gostaria que o senhor recapitulasse, doutor, assim, por favor, para quem está em casa, assim, quais são os fatores de risco. É importante a gente memorizar isso. Atenção marido, atenção esposa, porque a esposa também tem que saber, assim como o marido também tem que saber conhecer o corpo da esposa, enfim,
para ajudar, para entender, porque é diferente, é claro, e a esposa também tem que saber entender disso, até mesmo para acompanhar, para cuidar e para exigir aí os exames do esposo. Então, quais são os fatores de risco aí que tem que prestar um sinal de alerta, doutor? Perfeito. Então, o principal fator de risco é a idade, né? Então, é muito incomum a gente ver câncer de próstata abaixo de 40 anos. Então, a idade é o principal fator de risco. Hereditariedade. Então, parentes de primeiro grau, irmão ou pai que teve câncer de próstata, a chance de ter câncer de próstata é aumentada em 2 a 3 vezes. A etnia, então a gente sabe que pessoas de cor de pele negra, elas têm uma chance 1,6 vezes maior de ter câncer de próstata. E hábito de vida, né? Então, obesidade, a gente sabe que aumenta o risco, tabagismo, uma dieta rica em proteína de origem animal, principalmente carne vermelha, essa gordura saturada da carne vermelha, ela aumenta o risco de câncer de próstata. E o que a gente pode fazer é ter uma alimentação saudável, então exercício físico, uma alimentação com bastante fibras, legumes. Eliminar o álcool, o álcool, o álcool e o cigarro. E uma dieta saudável. O que a gente tem que saber é que a gente tomando conta do coração, a gente vai estar diminuindo a chance de câncer de próstata também. Que maravilha, gente. Hoje, né, tivemos a alegria, o prazer de conversar com o Dr. Luiz Antônio Bonetti Júnior, médico urologista, Novembro Azul, câncer de próstata. Esse alerta, sinal aí de alerta para a população, principalmente para os homens. Quem quiser entrar em contato, anote o telefone. Vale a pena, gente. 0 operadora 12 3028 6003, 3028 6003 ou 3028 6004, né? 6004. Tem um e-mail, administracão, né? Clinicare.net. E tem um site também, vale a pena entrar, que tem vídeos, informações, vale a pena, gente. www.clinicare.net. Doutor Luiz Antônio, em nome do nosso programa, nosso muito obrigado, foi uma aula, o senhor se comunica muito bem, eu tenho certeza que o alerta foi dado, eu tenho certeza que muitos homens, a partir ainda hoje ou essa semana, vão procurar ajuda aí, doutor. E se entrarmos em contato para outros temas dentro da urologia, o senhor voltaria aqui, doutor? Claro que sim, foi um prazer. Que Deus abençoe, parabéns aí, muito obrigado de coração, viu? Obrigado. Parabéns por suas pesquisas, assim, ajudar os homens a terem qualidade de vida. Gente, depois dessa aula fantástica com o Dr. Luiz Antônio sobre cuidados com o nosso corpo, precisamos também cuidar um pouquinho do nosso espírito. Então não sai daí, porque no próximo bloco, um momento muito especial, nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você. Vem cuidar.